Vamos começar agora lendo o versículo 9 até o 13, que nos diz assim: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia terceiro. Estamos aqui no terceiro dia da criação, e agora nós vamos falar sobre o agir de Deus nesse terceiro dia. Novamente, perceba que nós vamos ter o verbo disse, mas agora também vai aparecer o verbo chamou, que do hebraico é vaikra, quer dizer invocar, proclamar, ditar, ordenar. Isso começa pelo versículo que nós lemos, 9, disse Deus. Deus é o sujeito da frase. Deus é quem está ordenando. Mas no versículo 10 aparece, e chamou Deus, vaikra. Ele convoca, ele invoca, ele proclama, ele dita. Então, continuando nesse particular, esses dois verbos, eles expressam que Deus é quem está dando ordem para que tudo aconteça, para que tudo possa existir, para que tudo venha surgir. E ele continua trabalhando, mas o seu trabalhar segue uma ordem. Ele está colocando tudo no seu devido e apropriado lugar. É interessante, ao fazermos a leitura desses versículos, partirmos deste princípio, que Deus gosta da ordem. Deus não quer celeuma, confusão em nada. E exemplo ele está dando com a sua criação. Então, tudo começa com Deus. E tudo termina em Deus. Começa em Deus e há de convergir para Ele. É isso que nós entendemos à luz de todo o Velho Testamento. Por isso que certa vez o Senhor Jesus Cristo, em um texto bíblico, ele deixou claro, lá no livro de Apocalipse, quando você fizer essa leitura desse texto bíblico, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo deixou claro que Ele é tudo. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Do começo ao fim, quem está no cenário de tudo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Então, tudo começa com Ele e termina nele. Não termina em deuses, não termina em astro, é em Jesus Cristo, que é Deus também. Fazendo o prosseguimento dessa leitura, agora o Senhor Deus vai fazer separação. E nessa separação, conforme lemos no versículo 9 até o versículo 13, ele vai dizendo, e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. Então aqui nós temos, na verdade, o surgimento da terra. Ele faz separação ajuntando as águas debaixo do céu em um determinado lugar e faz aparecer a porção seca, a qual é denominada de terra. E para comprovar isto, nós vamos analisar Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Diz-nos assim: Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que quebrem, não a traspassarão. Observe aqui que o próprio profeta está dizendo que Deus pôs a areia por limite do mar. É interessante, queridos, que Deus começa a fazer a separação. Ele ajunta as águas, colocando aqui na terra em um determinado lugar, e começa a criar os mares,
que passa a ter a parte das águas, mares, rios e etc. Então é interessante nós atentarmos para esse texto bíblico. Também, Salmos 104, versículo 9. Veja o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto. Limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Então, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Ele faz separação entre a parte das águas e a parte seca. E Ele chama mares, a parte das águas, e a parte seca Ele chama de terra. Então, Deus é o Criador dos mares, Deus é o Criador da terra. A terra não é Deus, os mares não são deuses, como muitos na mitologia grega afirmavam. O que se prova aqui nitidamente é que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor que fez o céu, Ele é o Senhor que fez a terra, que criou o mar e todas as coisas. Queridos, você pode ainda confirmar isso em Jó capítulo 38, versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Então Deus é quem coloca limite nas águas do mar, dos rios e etc., porque todo o poder pertence a Ele. Então é interessante atentar para esses textos bíblicos. Mas nós ainda podemos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, nos diz da seguinte forma, a palavra do Senhor. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Que coisa linda! Você vê que todos os homens do Velho Testamento confirmam Deus como Criador e aquele que fez separação entre as águas e a terra. E agora Pedro confirma isso, que pela palavra de Deus. Por isso eu citei aí os dois verbos, o verbo vaikra, que também é o kará, e você vai ter aí também o verbo disse. Ou seja, Deus é quem cria todas as coisas e Ele coloca tudo no seu devido lugar. Então, queridos, na criação da terra, ela não existe apenas por existir. Deus criou a terra para o nosso bem. Sabiam disso? Observe nos versículos finais, que no versículo 11 diz, e disse Deus, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se foi. Então, é interessante atentarmos para uma coisa. Deus cria os mares, Deus cria a porção seca, mas Ele não deixa apenas uma terra sem vida. Ele é quem dá ordem para que essa terra seja produtiva para o bem do próprio homem. É interessante nós atentarmos para isso. E no seu desenvolvimento, ou seja, na capacidade produtiva da terra e das árvores e das sementes, o interessante aqui é que isso segue um processo de evolução. Há muitos que pensam que nós somos contra o processo evolutivo. De maneira nenhuma. Nós não acreditamos é que o homem evoluiu do macaco, mas que há evolução nas espécies, que há evolução na semente, dentro do seu próprio mundo, na sua própria harmonização, na sua espécie, porque você percebe aqui que há uma dependência harmônica em cada processo, tanto da árvore como da semente. Você vai ver que há um processo de evolução. Mas é interessante atentar, por isso que o texto diz, dando o seu fruto segundo a sua espécie. Mas está claro aqui que nesse processo evolutivo das coisas, Deus é o Criador. Então, nós acreditamos na criação de tudo e que há evolução dentro de cada espécie conforme o próprio Deus estabeleceu. Isso é bíblico. Nós não acreditamos na teoria da evolução, mas na evolução de cada espécie, nesse campo harmonioso, nós cremos indubitavelmente. Portanto, coloque essa palavra no seu coração. Saiba que a terra, os mares, tudo foi criado por Deus para o nosso bem. Que Ele nos abençoe agora e para sempre. Amém.